Mais do mesmo, nada de novo. Mais um podcast igual a tantos outros, porque fazer diferente é complicado. O convidado deste quarto episódio é João Campos, um apaixonado por Ceiça, as suas histórias, as suas gentes e tradições. Foi fundador, secretário e presidente da SMS, a Associação dos Amigos do Convento de Santa Maria de Ceiça. A quando o Covid aproximou as pessoas com a Rádio Ceiça, tem um canal de YouTube, A Liga dos Primeiros, e hoje vamos conversar um pouco sobre o Mosteiro de Santa Maria de Ceiça e uma das suas lutas de ver este monumento restaurado. Obrigado, João, pelo teu tempo. Obrigado, Daniela. Vamos começar então. Normalmente eu começo o episódio com perguntas rápidas. Café ou chá? Café. Mar ou montanha? Mar. Ler ou escrever? Escrever. Um livro que recomendas? Profecia Celestina, James Redfield. Uma paixão? Ceiça. Um lema? A vida é um eco. Se não gostas do que estás a receber, observa o que estás a emitir. Ceiça ou Alcobaça? É uma pergunta chata. Se formos falar, eu tenho de responder, não pode ser um sim ou não. Em termos espirituais, Ceiça. Em termos de tudo o resto e comparativamente com o Paião, Figueira da Foz, Alcobaça 1000 vezes. Agora, quando eu te perguntei por Ceiça ou Alcobaça, para quem não sabe, referia-me a um local onde viveste vários anos, aqui em Ceiça, e Alcobaça, onde vives agora. Quando regressas aqui a Ceiça, o que é que sentes? Saudade, nostalgia, alegria? Saudade nem nostalgia não, porque tenho vindo aqui com frequência e vou continuar a vir. Sinto e sobretudo nesta capelinha em casa. E relativamente aqui a esta capelinha e fazendo um bocadinho a associação a este lugar onde nós estamos, que muita gente dá o nome de Vale Encantado de Ceiça. Queres começar por contar a história que liga a Capela de Nossa Senhora de Ceiça e o Mosteiro de Santa Maria de Ceiça? Ok, é uma história muito contada, nem sempre, isto dito por amigos meus historiadores, nem sempre a história está bem contada. E se calhar se perguntasses a outra pessoa qualquer, se calhar dizia o que está num ou outro livro. Eu não acredito nessa versão. E vou tentar resumir a história para quem quiser, informe-se da lenda do Abade João e dos degolados. Não é? Estavam cercados em Montemoro Velho, ali por volta do ano 850, Reino de Leão e Astúrias. Portugal ainda não existia. E pronto, cercados, sem mantimentos, resolveram fazer uma missão suicida, apesar de serem em número inferior, e depois se disserem na história que é 1 para 10, é 1 para 2, pronto. E para que as mulheres, as crianças e os idosos não caíssem nas mãos dos infiéis, degolaram-nos. Eu acredito em milagres, mas não acredito nisto, para começar. Acho que só os golpearam. E lançaram-se no ataque a quem duvido que tenham vindo até tão longe. E depois os historiadores, que tentam ser credíveis, porque é verdade que isto é posterior, mas no tempo de Dom Afonso Henriques, havia milagres por todo o lado. Era uma estratégia do nosso primeiro rei e do seu embaixador, entre aspas, João Peculiar. Portugal era um país recheado de milagres e merecia ser independente. Mas isto do Abade João é muito antes. Muito antes. Então contam os historiadores que ele vinha a perseguir os mouros por aqui e de repente diz: cessa, cessa, cessa. Ou seja, parem de perseguir os mouros. E vocês acham, quem nos está a ouvir, que é por causa dele ter dito cessa aqui, que ele nunca mais quis sair daqui, quis acabar os seus dias aqui e acabou como ermita, não exatamente nesta capela, mas na capela primitiva? Não. O que eu acredito profundamente, não só pela minha intuição, que acreditava o Padre Manuel e o que contam os antigos daqui, ia haver uma batalha entre cristãos e mouros. E eis que, grande luz no céu, uma senhora apareceu e disse: cessa, cessa, cessa. E já não houve batalha, e até contam os antigos que os mouros perceberam que era algo divino, dispersaram, alguns até morreram afogados nos pantanais, porque isto era muito pantanoso, isto chegou a ser aqui um braço de mar. E então, para não me perder, voltando à história, dá-se este cessa e, entretanto, vem trazer a notícia que os degolados de Montemor estavam todos vivos. Uma vez mais, esse milagre dá-se em Montemor o Velho.
Então, se o milagre foi lá, ele podia ter querido acabar os dias lá. Não, foi aqui que ele viu Nossa Senhora, é isso que acreditamos, e Nossa Senhora disse cessa, com A, 3 vezes, não como alguns dizem que é cesse. Isto vem até a propósito da origem da toponímia de Ceiça, como é com S, mas é só com S desde o século XX. Era com C curvo. Poderá ter a ver com os salgueiros, Salíssem, não tem, porque era com C curvo. Vem de Cessa, depois o povo passou a chamar Ceiça. E diz também a relação com o mosteiro. Isto, uns séculos depois, vinha por aqui El Rei Dom Afonso Henriques, com a sua comitiva, um cavaleiro, um amigo dele, diz-se um criado, mas normalmente os servos eram todos servos de Sua Majestade, um amigo dele cai do cavalo, estaria morto, e alguém disse, há ali uma capelinha, vamos lá por ele. Se calhar não estava morto, mas pronto, eu acredito em milagres. Estaria morto, vieram aqui e de repente o senhor ressuscitou, e Dom Afonso Henriques, de gratidão, mandou construir um mosteiro à Nossa Senhora de Ceiça e até mandou o seu filho Dom Sancho concluí-lo, e por isso é que está concluído. Há vários erros históricos, aproveito para dizer, já que perguntaste da história, já li, e depois uns fazem os erros, os outros copiam, que isto, o Mosteiro de Ceiça é de Fundação Crúzia, dos Crúzios de Coimbra, completamente errado, completamente absurdo. Os terrenos que Dom Afonso Henriques doou, ainda doou aos beneditinos que havia nesta capela, uma pequena comunidade, normalmente 3, 4 ermitas, isto soubemos através de Lourvão. Portanto, os terrenos antes pertenciam aos Crúzios, não é? E há também uma confusão, porque Dom Afonso Henriques doou em 1170 o Coto de Ceiça aos beneditinos. E há quem acredite com isso que havia aqui um mosteiro beneditino, não havia nada. O único mosteiro que aqui houve é este, que foi concluído em 1195 e já inaugurado por Dom Sancho. Portanto, houve beneditinos aqui que eram dependentes do mosteiro de Lourvão, tal como o Abade João. Até eu digo, isto é uma tese minha, não o deixaram morrer aqui sozinho, e terá vindo 1 ou 2 fazer companhia, e no hiato entre Abade João, século IX, 850, Afonso Henriques, século XII, existiria aqui, e na zona da capela não havia nenhum mosteiro, uma pequena comunidade ermítica beneditina. Quando o mosteiro abre, já é com a Ordem de Cister, e também o de Lourvão foi transformado pela Dona Teresa Beata de Portugal de masculino beneditino em cisterciense feminino. O mosteiro de Lourvão, um dos mais antigos da Europa, possivelmente o mais antigo de Portugal. Falaste de uma lenda relativamente à história da capela, a ligação ao mosteiro. Há mais alguma lenda que queiras destacar que seja... Não quero dizer que seja verdade, mas que as não pessoas... estás a perguntar todas. Uma. Uma que Há uma muito de engraçada e tem que ver, portanto, a capela que estamos aqui a ver. A sua reconstrução terminou no ano 1602, ali apesar de parecer Herade, é 1602, Okay. Numa altura dos Filipos. Portanto, Portugal e Espanha estavam unidos, os reis eram os Filipos, os mosteiros estavam todos em ruínas, e eles apostaram muito na reconstrução dos mosteiros. Também encomendaram a Crónica de Cister e a monarquia lusitana, que enaltecia a identidade lusitana. Um dos Filipos adorava Portugal e foram eles que reconstruíram isto. Mas, para terem uma ideia, na altura o abade do mosteiro de Ceiça era o Frei Manuel das Chagas, e ali por volta de 1500 e muitos, esta capela, não esta configuração, a capela que havia estava em ruínas, estava em mau estado, e a imagem antiga da Nossa Senhora de Ceiça, o abade disse, não pode estar ali, não tem dignidade. Organizaram um cortejo, foi para o mosteiro, no dia a seguir estava aqui na capela outra vez. O Frei Manuel das Chagas não teve com meias medidas, a capela já estava em ruínas, mandou arrasar com a capela, voltou para o mosteiro, no dia a seguir estava aqui em cima de uma árvore, e o Frei Manuel das Chagas estava doente. Assim que mandou reconstruir a capela, começou-se a sentir melhor, e a Nossa Senhora de Ceiça está no seu devido lugar aqui. Também lenda ou milagre, mas eu acredito que foram
E há casos semelhantes em vários sítios do país, populares ou 2 monges que andaram com ela às costas durante a noite. E eu acredito em milagres, atenção. Sim. Nisto dos mitos e das lendas, diz que havia um túnel que ligava o mosteiro de Ceiça ao convento de Lourissal. É completamente absurdo, isso tem sido motivo de conversas com várias pessoas, pela distância. Daqui ao Lourissal ainda são uns quilómetros. Teria de haver uma grande justificação militar ou de defesa ou religiosa para fazer um túnel de tão grande distância. Também é mentira que os monges daqui andavam metidos com as freiras do convento de Lourissal, porque era muito longe, tinham aqui as mulheres das aldeias. Eu, no início, achava que isto era rumor. Não, o mosteiro chegou a ser fechado por indecência. Há uma declaração de um Papa, portanto, haveria algo de verdade nisso. Por exemplo, Santa Cruz, em Coimbra, tem vários túneis de fuga, mas ali a 500 metros, um sai na Rua da Sofia, outro sai numa antiga capela e sinagoga, eu até vi isso, selado pelo governo, e é um mosteiro importantíssimo, e Coimbra, tal como Leiria, como Montemoro Velho, portanto, os mouros conquistavam, os cristãos reconquistavam, depois voltavam a conquistar, a reconquistar, tinham de ter túneis de fuga. Se havia aqui algum túnel, é algo ainda por explorar, e a ver seria mais pequeno. A Fonte dos Frades é uma mina, poderá haver, ainda não provaram que não existe nenhum túnel. Existem cursos de água subterrâneos e quando, no verão, é possível, houve pessoas da família Carriço que já circularam por esses cursos de água subterrânea e não um túnel feito pelos humanos. Agora, para o Lourissal é completamente inconcebível. Em 2013 foste um dos fundadores da SMS e em janeiro de 2024, enquanto presidente da associação, fizeste parte da inauguração do então Mosteiro de Santa Maria de Ceiça. Aquilo a que muitos intitulavam de uma causa perdida foi, afinal, uma causa conseguida. Podes partilhar alguma história, alguma memória marcante que tenha acontecido durante essa luta pela restauração? A memória, pronto, gostaria de salientar boas memórias, mas é a má memória da vontade política ou falta dela e dos enredos, porque eu acredito da parte do falecido presidente Dr. João Ataíde chegou a haver vontade política, mas depois as coisas caíram na gaveta. Havia um furacão Leslie, o que estava previsto para aqui era para reparar os estragos do furacão. Houve um ano que iria começar e houve um desvio de verbas para uma obra na Figueira e se há quem fale dos milhões gastos aqui, mais se gastaram para fazer obras de questionável utilidade ou até beleza em Buarcos, no Cabedelo, no Jardim Municipal. Muito mais se enterrou ali a pôr betão armado que impermeabilizou os solos e causa agora problemas de urbanismo. E essa memória foi de nos enrolarem um bocado e, entretanto, aquilo já estava na gaveta e nós, a sermos muito chatos, quer de forma visível, quer de forma invisível, porque fizemos muito lobbying. Fomos à Assembleia da República, falámos com familiares e amigos dos presidentes e dos decisores, quer na parte do município, quer na parte da direção regional e geral da cultura, para terem uma ideia. E são essas memórias da luta da perseverança que me fizeram, a certa altura, desinteressar-me, daí que admiro imenso a fundadora, que voltou a ser presidente, a Dona Maria Rosa Antonelli, que nunca desistiu. Chegaram a mencionar que eu fui daqueles que nunca desisti, pois estive quase. É essa mesma memória de enrolarem-nos, é já para o ano, é a seguir às eleições. E nisto, desde, portanto, 2010, 2013, 2023, 10 anos. Sim, 10 anos de enrolanço, de adiar. E achas que se não tivessem passado esses 10 anos, possivelmente o mosteiro teria outras portanto, características no sentido de teria mais antiguidade ainda que aquilo que ele tem hoje, porque a nível interior ficou muito degradado ao longo dos anos. Degradado. E é o que as pessoas mais falam. Pilhado.
houve pilhagens, que foram coisas, até barrotes, se calhar dava jeito para alguém que andava a fazer uma construção, mas houve roubos de pedras que quem perceba de história da arte tem algum significado. E claro, se tivesse sido antes, estava mais preservado, mas pior fez-se, e ainda ninguém falou nisto, na obra de recuperação, descaracterizaram completamente a cozinha monástica. Havia coisas que eles acharam que foi a família Carriço que esteve no mosteiro quando foi fábrica e que chegaram a habitar lá, que descaracterizaram e não. Iam acabando com o segundo claustro. A torre que fica a norte tinha um relógio e tinha umas lajes que arrasaram. Lá está, isto foi feito por arquitetos e acho que deviam ter tido maior ou melhor consultoria em história da arte, em arqueologia Preservação. e restauro e conservação, de ter pessoas antes do projeto feito. Porque o projeto, feito pelos arquitetos do Ateliê 15, foi na altura do presidente João Ataíde. Já tem muitos anos. E claro que depois houve umas alterações por achados arqueológicos relevantes, ainda bem, se não destruíam mais uma coisa, mas pior foi ter-se descaracterizado a parte que era claustro. Olhamos para ela, parece uma casa moderna, e tiraram certas coisas de interesse que agora estão lá atrás, vão fazer uma espécie de museu, espero que sim, mas foi descaracterizado e ainda foi destruído na própria obra de recuperação. É incrível. A recuperar, destruíram muita coisa de interesse. Qualquer especialista daqueles de história da arte que olham para uma pedra, sabem de que século é, qualquer pessoa veria isto. Para não falar, e estamos aqui a olhar para o mosteiro, na altura do Dr. João Ataíde chamava-se Projeto de Consolidação da Ruína, e o projeto é o mesmo. O presidente Santana Lopes o Dr. Santana Lopes começou a chamar-lhe um restauro, mas se olharmos para as pedras da fachada, além de terem sido seguradas com os ferros a atravessar, não houve restauro da pedra. Houve ali uns cortes. Uniram umas rachas, não. O restauro em condições, vi agora num claustro, no Mosteiro da Batalha, nada disso foi feito aqui. Entretanto, já aparece verdete por todo o lado, e qualquer dia volta lá a nascer uma oliveira ou um pinheiro. Se nada for feito, há outros mosteiros que têm um tratamento antifúngico de não sei quantos anos, o que também há quem conteste, porque aqueles fundamentalistas dizem que estragam a pedra. De qualquer das formas, estamos muito contentes. E também, se adiasse mais a obra, podia cair. Estava em risco de ruína iminente, mesmo a parte mais interessante das torres podia implodir. Exato. Sobre costumes e tradições, é algo que se realiza aqui, em Ceissa, desde 1513, se eu não estou em erro, a Feira de Ano de Ceissa. Fala-nos da sua importância cultural e histórica para a região e até para Portugal. Histórica, apesar de hoje em dia ser uma feira como outra qualquer, semelhante a festas noutras terras. Falei com muita gente quando vivi aqui, tenho depoimentos gravados, como era isto antigamente. Isto antigamente, pessoas que agora estão na casa dos 70, 80 e tal anos, era aqui que lhes compravam o brinquedo anual, porque era uma feira que já tinha brinquedos, nem todas tinham. Porque depois no Natal recebiam umas meias e coisas assim. Terá sido a primeira feira a ter carroceiros. E como nem toda a gente tinha carro, teriam calhambeques, os mais ricos, mas assim, meios de transporte, traziam umas pipas de vinho, acampavam aqui e cantavam. Manteve-se sempre a parte religiosa, a missa ainda bem, e uma das tradições que às vezes eu já fui sacristão da paróquia e já estavam aqui às 8 da manhã para tirar a fotografia na balança, porque costuma-se pôr daquele lado uma balança pendurada, que era a tradição antigamente, pesava-se a criança, portanto oferecia-se o mesmo em cereal. Agora é mais para a foto e depois oferecem umas notinhas que é que os padres vão fazer com mais milho, mas simbolicamente isso acontece todos os anos e é lindo. Há também a festa das colheitas, que já variou conforme o mês, agora tem sido em data variável em setembro, que se fazem representar
todas ou quase todas as capelas da paróquia e as confrarias que há, também muito bonito. Mas da Feira de Ano é isso, acho que nunca deixou de se realizar. Tem de se agradecer a pessoas como o falecido presidente Fernando Canas, que teve quase a morrer a feira e lutou muito para que acontecesse. À família Carriço também. Houve uma altura que estavam abonados, eram uma espécie de patrocinadores da feira. Depois a fábrica começa com dificuldades a ir à falência, já andavam a fazer peditórios. E graças à família Carriço, à família Canas, não se perdeu na altura mais crítica, ou seja, pós 25 de Abril e depois nos anos mais remotos. Eu conheci Ceiça nesta vida, com este corpo, a primeira vez em 1997. Por acaso estava a decorrer a Feira de Ano e estava muito pobrezinha. Ali no espaço de poucos anos, com a aposta de presidentes da Junta, voltou a encher, vem muita gente, mas de facto o que vemos hoje parece uma feira como outra qualquer, com muita roupa, carroceiros já não os tem. A parte musical também, perdoem-me a sinceridade, uma pimbalhada, como todas as festas da região, Exato. tirando a exceção no ano 2015, que o presidente da Junta de então, Paulo Pinto, colocou várias coletividades a organizar, a SMS também lá esteve, e a Filarmónica Paionense, e aí, a nível musical, veio a Orquestra Ligeira da Sociedade eu achei lindo, e foi dos anos que teve mais público, porque também, às vezes, sendo a animação musical muito semelhante à de outros sítios, havia pouca gente, quase nem aplaudiam, etc. Nos últimos anos, já com o novo presidente da Junta, José Alberto Carvalho, e também com o apoio da Câmara, tem havido uma aposta maior na animação musical e trazer nomes de relevo que, ainda sendo pimba, trazem muita gente. E pelo menos há público interessado e gente a bater palmas. Mas quem sabe um dia possa vir a ter também cultura de mais qualidade ou diferenciada, para ser o mesmo que nas outras festas em todo o lado. Em que é que se diferencia? E Ceiça diferencia-se, e também havia de se diferenciar no que toca à Feira de Ano, e os presidentes da Junta têm tentado convencer a voltarem aqueles que trazem para a venda equipamentos rurais e rústicos. Isso também se tem As mantido. antiguidades também. Mudando aqui um bocadinho de assunto, atualmente tens-te dedicado ao teu canal do YouTube, a Liga dos Primeiros. Fala-nos deste projeto, o que é que nós podemos encontrar, do que é que falas? É difícil falar, eu remonto à tua introdução da Rádio Ceiça. Toda a gente fala a Rádio Ceiça na pandemia. Na pandemia, quando ainda todos acreditávamos, pronto, a frase-chave, fica em casa. Sair de casa era um crime. Enfim, até tenho na Rádio Ceiça o depoimento de um italiano que saiu de casa, eles eram autorizados a passear o cão no bairro, ele resolveu pegar no cão e ir passear para um parque a uns quilómetros de casa, levou uma multa de 400 euros. Era isto o espírito em que vivíamos. A parte boa, dispararam as pessoas em casa sem fazer nenhum, dispararam os acessos online. E a Rádio Ceiça teve um sucesso. A Rádio Ceiça e a Liga dos Primeiros são a mesma coisa. Porque quando tivemos meios que o possibilitassem, que tornaram isso possível, passámos a fazer tudo em vídeo. E quando já dava para andar no exterior e tudo isso. Então, a Rádio Ceiça, perto da Foz, nunca deixaram de existir. Perto da Foz, chegámos a fazer 2 jornais e agora vamos fazer outro. Diz que é uma gazeta. A Rádio Ceiça é quando nós temos tempo, porque não vivemos disto, e a Liga dos Primeiros também. E tem conteúdos tão diversos como humor e paródia, coisas para jovens, como palestras sobre história, como entrevista a personalidades de relevo na região, ou porque têm interesse só por si, mas que se calhar nunca chegavam à televisão. Liga dos Primeiros vem de um termo, Liga dos Últimos, um programa que houve na RTP2 com os cromos da bola, daquelas equipas de futebol das últimas, iam filmar os cromos, muitos ficaram célebres. E houve frases que ficaram entre amigos. Nós dizemos muito aqui em Ceiça, eu gosto muito de estar no sítio onde se vê os carros a passar para a capela, em vez de ser os foras de jogo. Exatamente. Só que acho que o homem do povo é subestimado, e para nós
os últimos são os primeiros. E a Liga dos Primeiros tem o subtítulo de um tributo ao homem do povo, e então tem conteúdos muito variados. Agora, por exemplo, andamos também a aproveitar os melhores momentos da Rádio Seixas e pôr em vídeo, porque vamos acabar com a nuvem sonora, SoundCloud, não faz sentido, mas vale estar no YouTube, nem que seja com o logotipo, como outras emissões. Portanto, é tudo a mesma coisa. Ok. Rádio Seixas, a Liga dos Primeiros, perto da Foz. Falámos aqui de um monumento e local com histórias e tradições. Como é que achas que as novas gerações podem preservar as tradições culturais de hoje e quais as importâncias das mesmas? Dar algumas dicas, algumas Daniel, sugestões? eu já não As novas sou, gerações novas são gerações, complicadas. pois as novas gerações são complicadas e eu até conheço porque tenho trabalhado muito com gente jovem. Há por um lado uma coisa boa, o município da Figueira da Foz prevê ter um programa educativo no mosteiro e trazer as escolas. A Associação dos Amigos de Seixas durante anos trouxe os jovens das escolas do concelho à Ribeira de Seixas para a educação ambiental e ajudava-os, ainda assim muito jovens, a perceber a importância de tudo isto, inclusive da natureza. Mas para atrair jovens, há um conselho que doa muitas coletividades, tem de se fazer coisas de jovens, ainda que se achem descabidas. Não acham descabidos, por exemplo, numa localidade que quer atrair jovens em Alcobaça, vamos fazer fins de semana campeonatos de jogos de computador, patrocinados pelas marcas. Isto pode parecer descabido no mosteiro e não gostarem da ideia, mas têm de pensar com as cabeças dos jovens, com o que é que eles gostam. Já naquele ano que faria 100 anos, Saramago, se estivesse vivo, para atrair jovens fizemos uma coisa com hip-hop e tínhamos jovens e acharam piada, quer dizer, tínhamos jovens porque foram obrigados, isto na associação, foram obrigados a comparecer. Estavam a apanhar seca, na parte do hip-hop até dançaram e riram-se. Houve aqui um excelente concerto do mestre Sousa Tavares, acho muito bem esse tipo de iniciativas, lá está, não tem nada a ver com pimbalhadas, mas para envolver jovens, atenção, os jovens sempre vieram passear para aqui, talvez por ser um sítio com pouca vida. Jovens, mesmo sem serem religiosos, são muito atraídos por esta capela, acho que até alguns já fizeram aqui filhos. Mas lá está, tem de se pensar com a cabeça deles, juntar, deixar de ter pudor, porque é que não podia haver hip-hop num mosteiro que não tem cobertura, ainda para mais, que é uma das coisas que se fala muito agora, não foi previsto, e nós na associação cometemos o erro, não vamos lançar mais lenha sobre a fogueira, já é bom que recuperem, isso fala-se depois, não, devia-se ter falado logo no início. Enfim, pode ser que tenha, mas por que não? A mim, enquanto pessoa que também sou religioso, e adorei ter sido benzido, abençoado pelo bispo, ter havido uma missa no mosteiro, mas haver lá hip-hop não me escandaliza. Ou outras ideias, coisas para os jovens. Senão, eles vão para outros lados ou ficam em casa. Sim, e esquecem estes monumentos e estas coisas carregadas de história também, não é? Sim, esquecem. É bom ver que em gerações há sempre pessoas interessadas. Depois aqui a história tem muitas curiosidades e os jovens gostam. Mas não esquecem, quando isto estava em ruínas, havia outro tipo de visitas de peregrinação dos curiosos. Filmaram aqui um videoclipe de death metal, um videoclipe gótico, e andavam sempre a explorar as ruínas. E quem é que o fazia? A maioria? Jovens. É quase um atrativo. Portanto, e vai sempre haver jovens que se interessam por coisas antigas, mas também tem de, a parte da tutela, fazer algo para aproximar, para chamar, porque, entretanto, já não dá para andar a explorar, a visita é paga, também achamos que ainda não se justifica, quando tiver uma componente museológica sim, agora paga-se 3 euros, mas se quiserem ver um mosteiro impecável, quase todo de pé, com uma igreja linda, grátis e com visita guiada de qualidade completamente grátis no município de Alcobaça, o antigo mosteiro feminino de Cós, esse sim justificava um bilhete, é grátis. Aqui acho que não justifica e perdeu-se muito e não há uma exposição de presépios da Dona Maria Cavaco Silva. Talvez quando for um espaço museológico,
com o tal percurso que os responsáveis anunciaram, preferem não lhe chamar centro interpretativo, tudo bem, aí talvez justifique o bilhete. Agora não, e claro que as visitas decresceram imenso, também houve um boom quando isto abriu e era grátis, toda a gente tinha curiosidade, houve milhares de visitas, essa curiosidade já amenizou, mas de repente alguém, eu agora já não vive aqui, de viagem, olha, estou aqui no teu mosteiro, a primeira coisa não é meu, nunca foi, mas já vivi aqui sozinho, já vivi aqui com gente da minha casa, já tive vizinhos, já vivi aqui sozinho e na altura era conhecido por o habitante de Ceiça. Mas há alguma coisa que queiras acrescentar? Não. Está tudo? Está tudo. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.